Boa noite, gente, tudo bem? Então a gente vai começar agora fazendo a interpretação de uma modelagem. Então, como vocês sabem, eu sempre parto da base da modelagem para a gente criar o nosso modelo, tá bom? Então hoje vai ser um vestido tubinho com recorte princesa e eu vou falar um pouquinho sobre as pences de ajuste. Para quem não sabe o que é pence de ajuste, quando eu falo assim, eu nunca nem ouvi falar, eu tenho um destaque aqui no Instagram mesmo, que chama pence de ajuste, tá? Então vocês vão lá e assistam esses destaques, vocês vão entender um pouquinho melhor. Por quê? Porque lá eu coloquei no manequim, eu expliquei o que era pence de ajuste e eu coloquei uma parte da frente de um top, né? De uma parte assim do corpinho mesmo do manequim. Então aí vocês conseguem ver a diferença de uma peça sem pence de ajuste e de uma peça com pence de ajuste, tá? Então é importante que vocês olhem lá no destaque. Eu vou deixar essa live salva, tá? Agora eu vou mudar a câmera aqui pra gente começar. Então, peraí. Eu vou inverter aqui. Opa, peraí. Deixa eu virar a câmera pra cá. Deixa eu ver aqui. Aí. Gente, então vamos lá. Já estou com a minha base, vou trazer ela mais pra cá, mais pra baixo. Tá vendo que o vestido, gente, eu vou começar com a parte das costas. Sempre começo com costas. Inclusive, quem comprou o curso base de modelagem, vocês vão ver que eu sempre começo com as costas, porque depois a gente só acha o valor dessa pence do busto pela diferença das costas, tá? Então, é por isso que eu sempre vou começar com as costas. Primeira coisa, então, a gente tem a base pronta, ou seja, eu tenho a base, essas minhas costas e a frente está do outro lado. Então, eu sempre começo com a base. A nossa base, ela é bem justa ao corpo e ela tem que ser mesmo, tá? É como se a gente estivesse ali embalado ao vácuo, tem que ser bem justinho. Então, essa é a parte das costas, né, do corpinho, e aqui é a parte da cintura. Minha cintura é essa linha de baixo. Da cintura para baixo é o comprimento da saia. Eu não fiz um comprimento muito longo, porque senão não ia dar para ver aqui no vídeo direito, tudo bem? E, gente, a gravação vai ficar assim, porque como o Instagram, a câmera o celular tem que ficar de pé, então eu prefiro, quando eu faço vídeo pro YouTube, que a gravação fica melhor. Mas enfim, no Instagram a gravação tem que ser desse jeito mesmo, tá? Com a câmera nessa posição. Então vamos lá. Regrinha. A gente sempre parte da base da modelagem. Próximo passo. Qualquer modelo eu preciso da folga de vestibilidade. Então, primeiro, base da modelagem. Segundo, folga de vestibilidade. Como eu verifico a folga de vestibilidade? Então, a gente pega a fita métrica, eu até já informei vocês em outras lives. A gente pega a fita métrica, mede o quanto de folga a gente quer ao redor do busto, da cintura e do quadril e anota. Então, primeira coisa, mesmo para uma roupa justa, gente, por quê? Porque a gente vai fazer pences de ajuste depois, essas pences roubam um pouco de medidas, tá? Então, a gente tem que dar a folga de vestibilidade, primeiro, porque a nossa base é muito justa, e segundo, porque a gente quer ficar com um pouco de conforto. Mesmo assim, mesmo dando pouca folga de vestibilidade, nesse caso, eu quero um vestido tubinho justo. Eu vou dar só 1 centímetro de folga em toda a lateral. Ou seja, eu estou dando 4 centímetros de folga. Lembra que aqui é só 1/4. Então, se eu tenho 1 centímetro vezes 4, são 4 centímetros de folga no total. Tudo bem? Então, primeira coisa, base da modelagem, folga de vestibilidade e pence de ajuste. Em todas as roupas, todas as roupas, a gente precisa seguir essa sequência. Quando eu não vou usar pence de ajuste? Quando eu for fazer uma blusa de gola alta. Porque ela vai ficar, como o nome diz, com gola alta, só isso, tá? Senão, todos os modelos, eu preciso criar essas pences de ajuste. Então, primeira coisa, eu tô com a base pronta aqui. Quem fizer o meu curso vai saber desenvolver essa base de modelagem. Se você já tiver alguma outra base, gente, vocês vão entender o processo de criação de modelo, tá bom? Então, feita a base da modelagem, a gente vai começar a dar folga de vestibilidade. Quanto de folga de vestibilidade eu vou dar? A folga sempre é opcional. Porém, como eu quero um vestido mais justo, eu vou aumentar 1 centímetro na linha do busto. Essa é a linha do busto, essa é a minha linha da cintura e essa é a minha linha do quadril. Então, eu vou aumentar só 1 centímetro nas laterais porque eu quero uma roupa mais justa. Então, eu venho aqui com a minha régua. Ó, eu gosto muito de usar essa régua
Ela não tem um nome específico, ela é uma régua curva de modelagem. Depois, quem quiser, eu posso até tirar foto e enviar. Ela não tem nome, gente, não tem mesmo nome específico. Eu tenho uma aluna que compra no Shopee, tá? E, enfim, é baratinho. E eu só uso essa régua pra tudo, adoro essa régua. Então, é uma régua curva de modelagem, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui? Esse traçado vermelho é a minha folga de vestibilidade. Eu tô aumentando 1 centímetro aqui, ó, na linha do busto. Tô aumentando 1 centímetro na cintura. E tô aumentando 1 centímetro no quadril, tá? Então, eu tô aumentando 1 centímetro em tudo, ou seja, não vai ficar uma roupa folgada, ela vai ficar uma roupa justa, com leve conforto, tá? Porque a gente tá dando pouca folga. Se vocês quiserem dar mais, aí é opcional, como eu falei. Então, eu já dei a folga de vestibilidade. Agora, o que a gente vai fazer? A nossa base, gente, ela é bem rente à axila, ou seja, a nossa altura de cava, que é isso daqui, ela não é muito profunda, porque ela tem que ser rente à axila, tá? Então, como ela é muito rente à axila, eu vou descer cerca de 2 a 3 centímetros. Não vai ser um vestido com manga, vai ser um vestido sem manga. Então, aqui eu vou descer cerca de 2,5 centímetros. Então, eu vou descer aqui, ó, 2,5. Desci 2,5 centímetros, então a minha cava vai vir até aqui agora. E o nosso ombro? O ombro, ele tá inteiro também, ou seja, do final do pescoço, do final do meu pescoço até o ossinho do meu braço. Então, o meu ombro tá inteiro. Eu não quero esse tamanho de ombro no meu modelo do vestido, eu quero deixar o ombro um pouquinho menor. Karina, quanto que eu vou entrar? Isso também é opcional. Eu sugiro para vocês sempre pegar a fita métrica e verificar na frente do espelho, assim, ó. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui de novo. Gente, ó. Então, por exemplo, quanto que eu vou dar de folga de vestibilidade? Vocês peguem a fita métrica, verifica aqui, ó, o quanto de folga vocês querem. Tá vendo que aqui tá folgado, mas a nossa base é bem justa. Porém, para dar vestibilidade, vocês podem determinar o quanto vocês querem. Tá? Essa diferença que ficou do busto justo pro busto com folga, essa diferença vocês vão dividir sempre por 4. Por quê? Porque a gente faz 1/4 da modelada, tá? Então, no meu caso, eu queria 4 centímetros a mais só no meu busto. Por isso que eu coloquei 1 centímetro na linha do busto, 1 na cintura e no quadril. Por quê? Porque eu quero aumentar só 1 centímetro na minha cintura também e 1 no quadril. Mesmo assim, vai ficar um vestido justo, tá? Agora, em relação ao ombro que eu falei pra vocês, na minha base, o nosso ombro é assim, ó. Do final do pescoço até esse ossinho aqui, ó. Então, do final até o ossinho, tá vendo? Então, esse ombro inteiro é esse tamanho que a gente tá no molde. Só que pro vestido eu não quero esse tamanho de ombro. Então, o que a gente faz? Eu vou na frente do espelho, é o que vocês têm que fazer, ó. Vão na frente do espelho e do final do ombro vocês vão determinar o quanto vocês querem entrar. Então, por exemplo, do final do meu pescoço eu quero entrar 5 centímetros. E aqui, ó, do meu ossinho, que é o final do ombro, eu quero entrar 2. Então, é um exemplo, tá, gente? Então, vocês vão fazer isso daqui na frente do espelho, vão verificar o tamanho do ombro de vocês e e aí vocês vão colocar a medida do vestido do jeito que vocês quiserem. Então, por exemplo, vocês podem ser 3, 4, 5, enfim. Então, sempre façam assim, tá? Fita métrica aqui no ombro, verifique do final do ombro até onde você quer que comece a sua alça do vestido. Aqui, ó, do finalzinho do ombro, pode deixar ele aqui também, não tem problema, mas eu sempre gosto de subir um pouquinho, tá? Eu gosto que ela fique mais alta. Olha esse vestido que eu fiz, por exemplo, eu não gosto que a alça fique muito aqui, ó, no final do ombro. Eu gosto dessa posição mais ou menos. E para achar essa posição, foi exatamente isso que eu fiz. Coloquei a fita métrica, determinei do final do pescoço até esse ponto quanto que tinha e do final do meu ombro até esse ponto quanto que tinha, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora aqui no ombro. Outra coisa, na minha base, o decote frente e o decote costa ele é bem alto, ou seja, o decote frente ele é bem aqui, ó, bem aqui em cima do ossinho, tá? E o decote costa também, ele é bem aqui nesse ossinho. Pra gente descer, toda vez que a gente vai descer o decote, eu faço o seguinte, coloco a fita aqui, ó, no final do meu pescoço e vou verificar nunca na diagonal, sempre em pé, o tamanho do meu decote. Por que eu não faço isso? Não pode fazer isso. Porque, olha só, quando eu faço isso aqui, eu tenho uma medida. Agora, se eu deixo ela em pé, tá vendo que o decote abaixa? Por isso, quando vocês forem verificar quanto de medida de decote vocês querem, sempre, ó, fica em pé, tá? Então, aqui, ó, do final do meu pescoço, eu vou determinar o quanto eu quero de decote. E é assim que a gente vai fazer agora aqui na base. Então, olha só, gente, vamos voltar lá. Feita essa explicação rapidinho, olha só. Então, eu já dei folga de vestibilidade.
Agora eu vou entrar o ombro. Quanto eu vou entrar o ombro? Quanto eu quiser. Mas eu gosto dessa parte aqui, ó. Aqui é o final do meu pescoço. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar. Aquele pontinho, esse pontinho é o final do meu pescoço. Eu vou entrar 6 centímetros. Então aqui, ó, eu entrei 6, opcional, tá? E aqui de baixo para cima, eu vou entrar cerca de 1,5 centímetro. Posso entrar mais ou menos, tá? Mas eu quero entrar 1,5 centímetro. Então meu ombro, olha só, ele tá aqui, ele ficou nessa posição, tá? Como a gente já desceu 2,5 centímetros, então aqui na altura da cava eu desci 2,5 centímetros. Por quê? Porque a minha base é muito rente ao corpo e eu quero mais conforto. Então eu vou pegar a minha régua e vou unir agora os novos pontos. Quais são? Esse 1,5 centímetro que eu entrei e esses 2,5 que eu baixei, tá? Então agora a gente vai fazer isso daqui. Olha a posição da minha régua aqui, olha só. Eu não posso fazer isso daqui, porque senão eu estou entrando demais, tá? Eu não quero uma peça nadador. Então olha só, a posição da régua. Tá vendo? Desse jeito. Gente, ó, eu sei que vocês podem usar a régua que vocês quiserem, tá? Mas essa régua aqui é muito legal. É muito boa e é baratinha, gente. Eu acho que não custa nem R$20, tá? Então quem puder, e quem gostar mesmo de modelagem, vale muito a pena. Tudo bem, vocês podem usar o que vocês têm, mas essa daqui é muito legal. Enfim. Então olha só a posição da minha régua. Tá vendo? E outra, ela é toda milimetrada. Então por isso que eu gosto tanto dela também. Então olha só, coloquei aqui, agora eu vou retraçar a minha cava. Retracei a cava. Viram? Então o que está em vermelho é a criação do nosso modelo, tá bom? Então retracei a cava. Agora, o decote, gente, então aqui eu entrei 6 centímetros, aqui eu subi 1,5. O meu decote, esse ponto do decote é bem ali em cima do pescoço, como eu mostrei pra vocês. Eu não quero ele tão alto, eu quero descer ele um pouquinho. Quanto eu quero descer? Isso também é opcional, gente. Eu vou descer mais ou menos uns 6 centímetros. Então, ó, daqui sempre do final do pescoço, né, eu vou descer 6 centímetros. Então, eu quero ele nesse ponto, meu novo decote nesse ponto. Agora, eu venho com a minha régua curva. Como eu quero um decote redondo, eu vou fazer isso daqui. Se eu quisesse ver, tudo bem, né? Aí vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu quero um decote redondo. Então, ó, meu novo ombro aqui, né, gente? Olha só. Então, eu venho daqui pra cá e retracei o meu decote das costas. Então, ó, ali aqui é o meu novo decote das costas, eu desci cerca de 6 centímetros. Aqui eu entrei 6, aqui eu subi 1,5 e aqui eu desci 2,5, tá? Então, por enquanto, o que a gente fez? A partir da base da modelagem, a gente primeiro base da modelagem, base de blusa mais base de saia, virou um vestido tubinho. Só que um vestido tubinho normal, a gente não quer um normal, né? A gente quer com recorte princesa e que não dê papos. Por isso a gente vai criar nossas pences de ajuste depois. Feito isso, a gente deu folga de vestibilidade e eu determinei o quanto de ombro eu queria. Descendo 6 centímetros aqui, subindo 1,5. Desci minha cava. Por quê? Porque a minha base ela é muito rente à axila. Eu queria um pouco mais de conforto. Eu não vou colocar manga aqui, tá? Então vai ficar assim por enquanto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui na frente um recorte princesa. Só que aqui nas costas, para ficar mais bonito, eu não vou só fechar essa pence. Eu quero acompanhar esse recorte princesa a partir da cava. Então vamos fazer isso? Então a gente vai fazer isso daqui a pouco, tá? A gente vai começar a parte da frente e a gente já vem fazendo essa parte do recorte princesa nas costas e vocês já vão entender por quê. Então olha só, agora a gente vem para frente. Essa é a parte da frente da nossa modelagem. Então aqui a gente tem o corpinho mais a base da saia. Então base do corpo mais base de saia se transforma no vestido tubinho. Quer um vestido tubinho qualquer? Claro que não. Então o que a gente vai fazer? Tem a base? Tem. Próximo passo, folga de vestibilidade. A mesma folga de vestibilidade que a gente deu nas costas, ou seja, que eu aumentei 1 centímetro em toda a lateral, eu vou precisar fazer isso aqui na frente também. Então, ó, se eu aumentei 1 centímetro nas costas, aqui eu vou aumentar 1 centímetro em toda a lateral. Por quê? Porque eu estou aumentando 1 centímetro no busto, 1 na cintura e 1 no quadril. É pouco, gente, não é muito não, tá? Por quê? Porque eu quero uma peça justa. Era uma peça bem justinha, por isso que eu estou aumentando só 1 de folga. Mas, então pode ter gente que fala assim, mas se eu quero uma peça justa, eu não deveria não dar folga? Não, senão, como a minha base é muito justa,
fica desconfortável uma peça só se a gente dividisse, se deixasse só assim, entendeu? Sem folga nenhuma, ia ficar muito desconfortável. Então, pelo menos 1 centímetro de folga de vestibilidade, tá? Então, gente, com a base pronta, dei a folga. O que a gente tem que fazer? Próximo passo. Aqui na altura da cava, quanto que a gente desceu? 2,5 centímetros. Se eu desci 2,5 centímetros na cava das costas, obrigatoriamente eu preciso descer 2,5 centímetros na cava da frente. Então, a minha nova cava, minha altura de cava, vai ser naquele ponto ali que eu mostrei aqui pra vocês. Agora, a gente vai ver pra onde? Pro ombro. O ombro das costas, o que a gente fez? Do final do pescoço, a gente entrou 6 centímetros, que foi opcional. Aqui eu entrei 6 centímetros. E eu subi do final do ombro 1,5 centímetro. Então, a mesma coisa que eu fiz nas costas, eu preciso fazer na frente. Por quê? Porque na hora da gente costurar depois, tem que ter a mesma medida, o ombro costa com o ombro frente, tá? Então, exatamente o que você fizer nas costas, você precisa fazer aqui na frente também. Então, vamos lá. Aqui eu vou entrar 1,5 centímetro, certo? Entrei 1,5 e desci 6. Aqui eu já desci meus 2,5 centímetros, agora eu vou unir o meu novo ponto do ombro, a minha cava. Olha a posição da régua, gente. Cuidado para não fazer isso aqui com a régua, tá? Porque a gente não quer um decote ou cava estilo nadador, tá? Cuidado, senão vai ficar muito aberto. Então, olha só a posição da régua. A gente encaixou esses 2 pontos, tá vendo que aqui entrou aproximadamente 1 centímetro só na minha régua, tá? Então, aqui eu vou unir. Fiz isso daqui, certo? O que mais que a gente precisa fazer? Esse ponto da minha frente é o meu ossinho lá na frente. Mas eu quero descer, eu quero um decote maior. Qual a profundidade do decote? Gente, aqui eu vou descer cerca de 19 centímetros. A altura do decote também é opcional. Vocês vão descer o quanto vocês quiserem, tá? Aqui eu quero a 19 centímetros. Então, olha só a diferença. O meu decote inicial da base era aqui em cima e eu desci 19 centímetros. Vou unir esses 2 pontos. Eu posso unir. Gente, vocês podem fazer isso em V, pode ser redondo, pode usar a mão mesmo, enfim, tá? Vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem. Então, ó, eu quero ele um pouco mais arredondado. Uma dica para vocês é o seguinte: sempre que vocês forem fazer um decote redondo, sempre esquadrem pelo menos 1 centímetro aqui. Por quê? Porque senão na hora que vocês cortarem vai ficar um V do outro lado. Lembra que aqui só é a metade das costas. Então, se eu não tivesse esquadrado aqui, ó, ele ia ficar um Vzinho, um bico aqui. Se ele ficasse um bico aqui, na hora de cortar a peça, o seu decote não ia ficar bem redondinho, ele ia ficar bicudo, tá? Então, toda a curvatura, quando vocês forem traçar, esquadrem sempre aqui, ó, 1 centímetro, tá? Tanto aqui na frente, quanto lá nas costas. Aqui nas costas não deu para observar muito bem, por quê? Porque eu desci pouco a altura do decote, tá? Então, ele já ficou mais esquadrado. Agora, aqui, como o decote ele era bem mais profundo, se eu não tivesse feito esse esquadro aqui, ele ia ficar bicudo, ia ficar um V, tá bom? Então, uma dica legal aí. Bom, gente, o que falta a gente fazer pro nosso cubinho? Eu já dei a folga e já vi aonde eu queria o tamanho do meu ombro. Agora, o que acontece? Quem não viu ainda aqui no meu Instagram um destaque chamado Pence de Ajuste, lá, gente, o que é pence de ajuste? As pences de ajuste, então, peraí, deixa eu virar aqui a câmera de novo, peraí. Para quem não viu, pence de ajuste, gente, eu vou só falar rapidinho, o vídeo não ficar muito comprido também, porque assim, sabe quando vocês usam uma regata simples, e fica isso aqui, ó, fica esse papo aqui sobrando, ou aqui na frente, ou aqui na cava, enfim. A gente precisa prever isso no molde, por quê? Porque senão não tem onde vocês corrigirem. Se não tiver recorte de peça, não tem como corrigir. Se eu não tivesse feito uma pence de ajuste no meu vestido, aonde que eu ia corrigir esse defeito que ia ficar aqui? Né? Então eu não posso franzir. Ou outra coisa que vocês fazem que é errado também, às vezes na cava que fica aquele papo de tecido superando, vocês fazem uma pence aqui. Mas é uma pence que não existe, tá? Aquela pence não existe. Então a gente precisa prever isso no molde para corrigir esses possíveis defeitos, tá? Essas pences de ajuste, gente, não é que vai ter uma pence costurada na sua boca, não vai. Então ela é só uma pence de correção da modelagem, tá bom? Mas assistam os destaques chamado pence de ajuste,
que lá vocês vão visualizar no manequim, tá bom? Então vai ficar mais fácil. Então olha só, vamos voltar aqui. Então criado o nosso modelo, a gente vai fazer uma transferência de pence, que a gente vai transformar isso daqui em um recorte, né, que vai ser o nosso recorte princesa, e a gente vai precisar fazer pences de ajuste. Tá, como que eu faço essas benditas pences de ajuste? Gente, olha só, eu vou explicar superficialmente, tá? Porque senão vai demorar muito. Mas para vocês entenderem melhor. O fio, aonde que está o fio da nossa peça? Aonde é o fio reto? O fio reto tá aqui, não tá? Ó, no nosso meio frente. Quem não sabe o que é fio de tecido, gente, o tecido é composto de fio reto. Ó, o fio reto está aqui. A trama está nessa direção e o viés está na diagonal. Então, todo o tecido plano é composto de fio de dume, que é o fio reto, a trama e o viés. E o viés, aonde que é o viés? Nos 45 graus do tecido. E aí que o tecido estica. Agora, vem cá comigo, ó. A gente não desceu o decote? Olha só. A gente não desceu o decote e não abriu aqui a cava? Fizemos isso, certo? Agora, olha só. Olha o tecido aqui, ó. Então, deixa eu exemplificar aqui pra vocês. A live vai ficar meio longa, mas entendo o que eu tô falando, ó, gente, pra vocês entenderem. Aqui é o fio reto, não é o fio reto? Aqui é a trama do tecido, não é? E aqui não é o viés? Então, não é aqui que sobra aquele papo horroroso da cava? É aqui. Aonde? Nessa curvatura. Então, toda a curvatura, gente, a gente vai precisar fazer essa pence de ajuste para não ficar aquele papo de tecido aqui. Então, na maior curvatura, aonde está a maior curvatura? Aonde o viés, aonde a gente vai encontrar o viés? Aonde que é? Nessa parte aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse ponto até o ápice da pence. Onde é o ápice da pence? Esse biquinho aqui, ó. Aqui seria o bico do peito, tá bom? Então, eu vou trazer essa linha até o ápice do meu busto e vou subir cerca de 1,5 cm. Poderia, para quem tem mais busto, eu subo até 2 cm. Para mim, por exemplo, eu subo 2, tá? Não mais do que isso, nunca mais que 2 cm. Mas então aqui eu vou subir 1,5 cm, tá? Que a maioria é 1,5. Então aqui eu fiz uma pence de ajuste. Pence de ajuste é diferente de pence de busto e pence da cintura, que já é uma pence do nosso molde, tá? Isso daqui é uma correção de defeito. Outra coisa, aqui eu desci bastante meu decote, não desci? Então, aqui o tecido não está no viés também? Está. Então, aonde que é a maior curvatura do meu decote? Não é nessa região a nossa maior curvatura? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um ponto aqui, ó, daqui até o ápice da pence. Eu sempre levo para o ápice da pence? Nem sempre, mas eu não vou falar de exceção agora, tá? E aqui eu vou subir cerca de 1,5 cm também. Então, ó, pegando a maior curvatura e vou trazer para onde? Para o ápice da pence, que é esse biquinho. Então, ou seja, isso daqui é uma pence de ajuste, isso daqui é uma pence de ajuste, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou estender, como a gente vai ter o recorte princesa, e o recorte princesa ali vai vir aqui, ó, vai vir dessa região da nossa cava, eu vou estender o meio da minha pence até o comprimento. Por quê? Porque a gente vai ter um recorte. E essa pence vai ficar embutida no recorte. Todas as vezes que a gente tiver um recorte na peça, a gente sempre embute as pences no recorte, tá? Então, vamos lá. Eu vou trazer essa pence aqui, ó, o meio da pence, eu vou ligar reto até o final do meu vestido, ou seja, até o comprimento, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar uma tesoura e a gente vai começar a cortar. Pera aí, deixa eu achar de novo. Então, eu vou cortar. Então, eu fiz isso daqui, certo? Aonde que eu vou começar a cortar? Eu vou cortar aqui, ó, o meio dessa pence. Aqui eu vou colocar, ó, lateral frente. Aqui é o meu meio frente, tá? Então, eu vou recortar no meio. Olha só, eu tô recortando aqui, ó, na minha pence. Então, ó, eu tô recortando, vou recortar até em cima. Venho, recorto até o bico do peito, até o ápice da pence. O que eu vou fazer agora, gente? Para quem não sabe o que é transferência de pence,
Eu falar que a pence pode ser transferida para cá ou para o decote e para um monte de lugar, fica muito genérico. Então, como a gente está fazendo um vestido com recorte princesa, a maioria das pessoas sabem que o recorte princesa ele vem daqui, né? Da calva, então é aquele mais arredondado aqui na linha do busto, tá? Então, para onde que a gente vai jogar nossas pences? Pro recorte. Então, essa pence do busto a gente vai fechar. Olha só, eu vou fechar minha pence. Não é que a pence não existe, ela existe, mas ela está sendo transferida para um recorte. Então, olha só. Aqui eu vou, o ideal seria se vocês colassem, tá? Mas eu vou com alfinete mesmo. Então aqui, ó. Alfinetei, então essa pence foi trazida para o recorte. Só que o nosso recorte, ele vem até lá em cima. Então eu vou fazer assim, ó. Eu posso determinar mais ou menos, aqui. Ó, a uns 12 centímetros mais ou menos, não é uma regra também, tá, gente? A posição do recorte vocês que escolhem. Mas eu vou fazer isso daqui, ó. A gente vai fazer esse recorte princesa. Então, primeira coisa, eu já transferi essa pence do busto. Agora eu vou fazer esse recorte até ali no final, ó. Até aqui. E essa pence de ajuste, Karina, o que eu vou fazer? A gente também vai fechar a pence de ajuste, ó. Então, eu venho aqui e vou fechar isso daqui. Então, agora a gente está corrigindo aquele empapo que fica na cava. Tá? Aquele papo que fica horroroso na cava é isso aqui, ó. A gente tem que fazer essa pence de ajuste. Tá vendo? Fiz essa pence de ajuste. Olha o bico horroroso que ficou. Não ficou um bico feio ali? O que a gente tem que fazer? Tirar esse bico fora. Como que eu faço? Pego minha régua. Olha só, vou trazer até aqui mais pertinho, ó. Tá vendo que ficou um bico feio aqui, né? Então, vou pegar minha régua e vou tirar esse bico aqui, ó. Vou cortar ele fora. Por quê? Ele tá ficando redondinho, tá vendo? Eu não posso ter bico na minha modelagem. Bico no molde é igual defeito na peça. Tirei, agora ficou bonito. Vou deixar ele aqui. Essa pence de ajuste aqui, Karina, o que eu faço com ela? Eu vou fechar ela também. Então, ó, fechei. Então, eu corrigi aquele defeito feio que fica no decote e na cava. Só que eu fiz isso agora, tá vendo essa pence aqui da cintura? A gente vai eliminar ela também. Por quê? Porque ela vai ser tudo transferida para o recorte. Então, eu não quero essa pence aqui. Se eu deixasse essa pence, a gente iria deixar uma cintura mais folgada. Eu não quero uma cintura folgada, eu quero uma cintura certinha. Então, eu vou tirar essa pence da cintura também, ó. Só tô apertando aqui fora. Então, corto esse pedaço aqui pra frente. Olha só. A nossa parte da frente está praticamente pronta, tá? Olha só. Então, a gente, o que a gente fez aqui? Partiu da base da modelagem, deu a folga de vestibilidade. Depois, o que a gente fez? A gente determinou quanto de ombro a gente queria. Então, eu desci um pouquinho aqui do meu pescoço, desci 6 centímetros, isso é opcional. Subi 1,5 centímetros, fiz um rebaixamento na minha cava. Por quê? Porque a minha cava, a minha base, ela é muito rente à axila. Então, eu desci cerca de 2,5 centímetros e a gente religou, né? Então, a gente religou. E aí, o que acontece? A gente não queria um recorte princesa. O recorte princesa, ele vem ali da cava e vem aqui até o final, certo? Só que, como a gente desceu o decote e abriu um pouco mais a cava, obrigatoriamente, a gente precisa fazer nossas pences de ajuste. A pence no decote, onde está enviesado aqui, ó. E a pence na cava, onde enviesou também. Tá bom? Aí, como a gente tem esse recorte, todas as vezes que a gente tem um recorte, a gente transfere as pences, tanto a pence de busto quanto as pences de ajuste, para o recorte. Então, olha só, quando vocês forem costurar esse vestido, não é que não tem pence, ela tem, mas ela está embutida no recorte, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Então, eu vou deixar isso aqui de lado um pouquinho e a gente volta pra cá. Lembra que eu falei pra vocês que as costas eu queria fazer o recorte princesa também, o estilo do recorte princesa? Então, o que a gente vai fazer? E outra coisa, nas costas eu também não desci, o decote não desci a cava, então eu preciso fazer pence de ajuste. Só que aqui, ó, à frente, eu vou medir quanto eu tenho desse espaço aqui em vermelho. Por quê? Porque aí na hora da costura, os pontos vão se encontrar, ou seja, se eu deixar,
bom, pra vocês entenderem melhor, eu vou medir quanto eu tenho aqui, ó. Que vai ficar assim, deixa eu já voltar, pra vocês entenderem. Isso daqui é a minha cava, certo? Eu vou determinar quanto eu tenho de cava aqui. Pra, na hora da costura, casar tanto a frente quanto as costas, ficar o mesmo tanto de recorte. Aqui eu tenho 11 centímetros. Então, eu venho de baixo para cima e encontro os meus 11 centímetros também. Por quê? Porque aí é uma frescura de modelagem, gente, mas fica mais bonito visualmente. Por que fica mais bonito? Porque as costuras, elas ficam proporcionais, ou seja, eu vou ter, na hora que vocês forem costurar, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Isso daqui vai ter o mesmo tamanho disso. Mesmo que a cava aqui seja mais profunda, né, ela seja mais curvada na frente, eu tenho a mesma medida, tá? É uma frescuragem de modelagem, mas fica mais bonito mesmo. Quanto mais proporcional, mais bonito fica a peça depois. Aqui, gente, eu desci a minha cava, não desci? Então, o que eu falei pra vocês? Que toda vez que eu desço a cava e desço meu decote, eu preciso fazer uma pence de ajuste. O que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui, ó, até... Eu só fiz uma linha aqui até a minha pence. Pera aí, gente, deixa eu arrumar isso daqui para ficar mais bonito. Aí. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pence de 1,5 cm também. De 1,5 cm e vou ligar ela até aqui, ó. Fiz uma pence de 1,5 cm, por quê? Porque eu desci a minha cava, eu abri minha cava e o meu decote, como eu não desci muito decote, eu vou fazer uma pence de ajuste de cerca de 1 cm. Como eu não desci muito decote, 1 cm já tá bom? E agora, esse meio da pence, eu vou trazer, vou estender, porque vai também vai ser transformado em recorte, eu vou estender até aqui embaixo. Gente, parece complicado, mas não é não, tá? Para uma roupa ficar bonita e bem feita, tem que fazer tudo certinho. Olha só. Então, o que a gente fez? Base das costas pronta, a gente deu folga de vestibilidade. Então, eu determinei o novo ombro que eu queria. Eu entrei 6 centímetros aqui, subi 1,5 e desci 2,5 aqui, pra gente ter um pouquinho mais de conforto, certo? Criei essas duas pences de ajuste, que é para não ficar aquele papo horroroso na nossa peça. E agora a gente vem e vai recortar aqui o meio da pence. E a gente vai transferir essas pences de ajuste para o recorte também, ó. Então, ó, tô cortando isso aqui tudo fora. Como a gente vai ter esse recorte, então isso daqui, ó, eu vou cortar aqui também. E esse daqui, ó, tô tirando, eu tô eliminando esse defeito. Isso é um defeito. Agora, esse daqui eu vou colar. Por quê? Porque aqui eu tenho recorte, mas aqui eu não tenho recorte. Então, aqui eu vou colar. Então, eu vou fechar. Você pode me perguntar assim, mas você fechando essas pences de ajuste, a peça não vai ficar apertada? Por isso que a gente precisa dar folga de vestibilidade, gente. Pelo menos 1 centímetro de folga de vestibilidade. Porque se a gente não fizer essas pences, dá defeito. E vocês provavelmente já compraram um monte de regatinha por aí com esses papos que eu tô falando, tá? Mas assistam os meus destaques lá de pence de ajuste que vocês vão entender melhor. E essa pence aqui da cintura, gente, também vai ser embutida, tá, no recorte. Então, olha só. Fiz isso. Agora, o que aconteceu aqui? Não ficou um biquinho? Ficou um bico aqui, não ficou? Então, eu vou tirar esse bico fora. Olha só. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Ficou um biquinho aqui, né? Bico no molde é defeito na peça. Não pode deixar bico. Vou vir com a minha régua curva e vou tirar só esse pontinho, tá vendo? É quase nada, mas esse de quase nada, gente, vocês vão ver depois, parece que é outra roupa. Então, ó, agora eu vou cortar aqui rapidinho só pra vocês verem. Bom, olha só. Essa é a parte das costas, né? Então, a gente faria aqui, ó, um recorte. A gente já fez o recorte. A gente ia costurar aqui. Essa é a parte das costas. E essa é a parte da frente. Ah, falta eu falar uma coisa pra vocês. Como a gente fechou essa pence da frente, ela não ficou aqui, ó, meio tortinho. O que a gente faz? Vem com a régua e só traço aqui em cima, tá bom? Ó, não tem manga. Então, deixa eu colocar os quadros aqui.
a nossa peça não tem manga. Como eu faria o acabamento? Eu faria um revel aqui, um revel na frente, um revel nas costas e aí embutir esse revel pelo ombro, tá? Se vocês não souberem como faz esse tipo de acabamento, vocês me falem, tá bom? Que depois eu posso gravar um vídeo e colocar lá no YouTube mostrando pra vocês como que faz esse tipo de acabamento. Mas, gente, vamos relembrar uma coisa. Primeira coisa que a gente precisa é base da modelagem. Depois da base da modelagem, a segunda coisa é folga de vestibilidade, ou seja, essa linha em vermelho. Terceira coisa, depois que a gente determinou o modelo que a gente queria, ou seja, eu queria um ombro mais estreito, eu desci o meu decote, a minha cava o quanto eu quis. Depois de ter feito isso, obrigatoriamente eu preciso colocar as pences de ajuste, porque senão ia ficar empapuçado, ou seja, todas as vezes que vocês descerem decote e cava, precisa fazer a pence de ajuste, tá bom? Depois disso feito, o nosso molde tá pronto. Olha só que lindão que ele ficou. Ó, tá vendo? Aqui é o meio frente, cortar com tecido dobrado na dobra do tecido, aqui com margem de costura em tudo, né? Então essa é a parte da frente e essa é a parte das costas. Pra quem tem lordose, eu até faria uma outra correção, mas eu não vou me prolongar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Eu vou deixar essa live salva. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, é só deixar nos comentários, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima.